Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dos Evangelhos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Primeiramente, vamos fazer o nosso tradicional Pai Nosso, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que nesse momento os mentores dessa casa aqui estejam para auxiliar-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos, gente, falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item é a caridade material e a caridade moral. Então, no Evangelho de Lucas 10, versículos de 25 a 37, ele nos conta que certa vez um doutor da lei resolveu experimentar Jesus, perguntando-lhe o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus então lhe respondeu assim: o que está escrito na lei? Como tu lês na lei? E o doutor da lei respondeu a ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus replicou: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus disse o seguinte: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando o pobre homem meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando viu aquele homem, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele, e chegando-se, enfaixou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Então essa é uma parábola, conhecidíssima, é a parábola do bom samaritano. E para a gente entender melhor essa parábola, nós precisamos observar melhor os personagens que dela fazem parte. Primeiro, o homem, um viajante, uma pessoa comum, um dos pequeninos do mestre. Depois, o sacerdote e o levita, ambos figuras ligadas à religião. Finalmente, o samaritano. Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo, eles eram desprezados e perseguidos. E a gente fica se perguntando: de onde será que vem esse ódio que os judeus tinham dos samaritanos? Então, a briga é um pouquinho longa, sabe? Então, os judeus e os samaritanos não se entendiam desde os tempos de Oséias, o último rei de Israel. Tudo começou quando Oséias conspirou contra Salmanasar, o rei da Assíria. A Samaria era a capital de Israel e ela foi sitiada pelas tropas assírias por 3 anos e posteriormente seus moradores foram transportados para a Assíria.
Isso aconteceu no ano de 722 a.C. E lá no tempo de Cristo eles continuavam tendo problema. Somente as pessoas mais pobres puderam ficar em Israel. E também os assírios permitiram que viessem estrangeiros para aquela parte, estabelecendo-se na região por eles devastada. Lógico que houve casamentos, né? Casamentos dos pobres que tinham ficado com os estrangeiros que vieram. E dessa mescla da população, né, surgiu uma nova raça que foi denominada de samaritanos. No princípio, quando os estrangeiros passaram a habitar em Samaria, eles não adotaram a crença de um Deus único, como os judeus acreditavam que havia um Deus único. Para eles havia muitos deuses. Mas houve uma época em que leões invadiram as terras, matando alguns do povo. Então deram a explicação que era a ira de Deus. Então aquelas pessoas da raça já mesclada pediram ao rei da Síria que enviasse um sacerdote israelita para lhes ensinar como servir o Deus da terra. E disso tudo, gente, surgiu um judaísmo adulterado. Enxertou-se o judaísmo ortodoxo, quer dizer, aquele original, puro, com o culto pagão. E surgiu algo que era uma mistura, né, das duas coisas. Quando uma parte dos judeus voltou para a terra de seus pais, eles começaram a construir um altar para fazer os holocaustos, aqueles sacrifícios que os judeus faziam, e para louvar a Deus, e construir um templo. Aí os samaritanos vieram e disseram aos judeus: olha, nós vamos ajudar vocês a reconstruir tudo e nós vamos participar das cerimônias religiosas junto com vocês. Mas o pedido deles foi negado e a resposta foi assim, uma resposta meio casquinha de ferida, sabe? Tipo assim: nada tendes conosco na edificação da casa de nosso Deus. Quer dizer, vocês fiquem para lá que nós ficamos para cá. E quando os samaritanos receberam essa resposta dura e desaforada, né, eles passaram a odiar os judeus. E aí construíram um templo no Monte Garizim. Vocês lembram daquela história da samaritana, quando ela pergunta para Jesus: onde devo adorar a Deus? Lá no templo de Jerusalém ou no templo do Monte Garizim? Porque eles passaram a adorar naquele templo. E isso persistiu até o tempo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, aquele ódio persistia entre os judeus e os samaritanos. E tem um historiador que chama Flávio Josefo. Ele diz que por volta do ano de 19 depois de Cristo, um grupo de samaritanos entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos sobre o altar, profanando o santuário, e aí o ódio dos judeus contra eles aumentou mais ainda. Isso causou, né, uma revolta total em todas as sinagogas. Então, quando eles faziam a oração diária, eles lançavam uma maldição sobre os samaritanos. Então o negócio estava feio mesmo, né? Justamente o samaritano Jesus foi escolher para dar o exemplo, né? Aquela pessoa que, segundo os sacerdotes, era um descrente, um condenado. Justamente essa é a figura central da parábola contada por Jesus. O interessante ainda, né, é que a referida parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu da alta sociedade, do judaísmo ortodoxo. E quando ele foi inquirir o mestre sobre o problema da vida eterna. Então o judeu não ignorava os mandamentos, pois era doutor, mas com certeza ele não os praticava. Ele conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. E o amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força
que o que ele conhecia não era ainda bastante para fazê-lo cumprir os seus deveres para com Deus e o próximo. E Jesus sabia disso, ele tinha essa capacidade de ler o que se passava no interior das criaturas. Salientando ainda na parábola, essas personalidades poderosas da sua época, Jesus quis o quê? Ele quis fazer aos que lessem o seu evangelho que a santidade dessa gente não chega ao mínimo do reino dos céus, ao passo que os excomungados pelas igrejas que praticam bem se acham no caminho da vida eterna. Então, de fato, quem é o meu próximo? Senão aquele que necessita dos meus serviços, da minha palavra, dos meus cuidados, da minha proteção. Então, gente, disso tudo, o que nós tiramos? Nós tiramos que não basta assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja, seja qual seja, para que nós tenhamos uma vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor, certamente vai auxiliar o seu próximo. E aí, ele cai naquilo que Jesus falava. E esse auxílio pode ser com dinheiro, pode ser moralmente, pode ensinando os que não sabem nada espiritualmente e abrindo os olhos do próximo para as verdades da vida eterna, de que o Espírito é imortal, repassando os ensinamentos de Jesus acima dos preconceitos do mundo. Karbar Schutel, num livro que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos diz que a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. Para ele, cada personagem envolvido representa aspectos das vivências diárias de todos nós. Então, Karbar diz que o viajante ferido seria a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Que o sacerdote e o levita significariam os que ministram os sacramentos ou que são responsáveis pelas religiões, que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dos dogmas e dos cultos das suas igrejas. Verdade, Tem muita igreja, muita religião que não trata das pessoas que as frequentam, estão preocupados mais com dogmas, quer dizer, com segredos, com mistérios, com rituais, ao invés de ir em fundo àquilo que as pessoas necessitam espiritualmente. E o samaritano que se aproximou e curou as feridas daquele homem, deitando nelas azeite e vinho, seria para Karbar Jesus Cristo. Então o azeite seria o símbolo da fé, a doutrina do Mestre, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. O vinho seria o suco da vida, o espírito da palavra de Jesus. E os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente representariam a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resumiria a abnegação nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados por Deus. E, finalmente, o hospedeiro representa os que receberam os ensinos de Jesus e a caridade e a sabedoria para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Então, gente, falando sobre caridade material e moral, muito facilmente nós identificamos a caridade material, que é aquela que tem a ver com dar algo, alguma coisa. Então, alimento, remédio, agasalho, brinquedo, não é verdade? Enfim, auxiliar o outro com aquilo que o dinheiro compra. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito que se identifica como Irmã Rosália, numa mensagem que ela dá em Paris no ano de 1860, falando sobre caridade moral, ela manifesta seu desejo
que nós compreendamos bem o que é a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, mas que, no entanto, é a mais difícil de se exercer. Então ela fala, ela coloca alguns itens bem interessantes. Ela fala o seguinte, que a caridade moral consiste em as criaturas se suportarem umas às outras. Olha, gente, aí é duro, porque é muito difícil suportar as outras pessoas, não é verdade? Tem hora que dá vontade de esganar, não é? Conforme o que vem. Então ela fala que a caridade moral consiste em suportar as outras pessoas, não perder a paciência, Eu aí já estou no quesito nota 0, porque eu perco a paciência logo que a pessoa começa a me aborrecer. Outra coisa que ela fala, que é grande mérito há em uma pessoa saber calar-se, deixando que outro mais tolo do que ele fale. Aí tá duro também, Você já viu quando uma pessoa fala um monte de bobagem, aquelas tolices, e você responde, que não é nada daquilo? Ela diz que é uma grande caridade você calar, ficar quieto, deixar ele falando as bobagens. E outra coisa que ela cita é que saber ser surdo quando tem uma palavra, quando tem alguém zombando de nós. A gente também não aguenta, Sai rodando a baiana. E a gente tem que ignorar o sorriso de pouco caso com que às vezes as pessoas não recebem, e porque elas se acham melhores do que nós, acima de nós, quando espiritualmente, não raro, elas estão abaixo de nós. Constitui merecimento do ponto de vista da caridade não dar atenção ao mau proceder dessas pessoas. Isso também é caridade moral, mas a gente também não aguenta, Se a pessoa olhar torto para a gente assim, com aquele olhar de pouco caso, a gente já pergunta, o que foi? O que está olhando? Não é assim que nós fazemos? Então, olha, gente, é falta de caridade. E esse espírito, a irmã Rosália nos alerta para jamais tratarmos com desprezo o nosso semelhante, pois ele pode ser alguém que nos foi querido em outra encarnação, que está em situação difícil na presente existência, Então, muitas pessoas alegam que tem muito pouco para dar. Falar, eu não posso fazer caridade porque eu não tenho nem para mim. E aí nós vemos que a caridade, ela pode ser praticada não só em dar as coisas, essa é caridade material, mas ela pode ser praticada por pensamentos, por palavras e por ações, Então, por pensamento seria quando você ora por alguém que está em sofrimento. Uma prece feita de coração vai aliviar essa pessoa, seja ela desencarnada ou encarnada. Divaldo relata no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, um caso em que certa vez ele leu no jornal que uma pessoa, um homem, tinha se jogado na linha do trem, debaixo de um trem, e que a locomotiva o estraçalhou, triturou, e que ele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Ele ficou tão impressionado com aquela história, porque o jornal fez aquele estardalhaço, contou detalhes, mostrou foto, e ele ficou impressionadíssimo com aquilo que aquele pai de 10 filhos havia feito. E ele resolveu que ia orar por essa pessoa que havia se suicidado. E é costume do Divaldo, toda noite ele tem uma cadernetinha onde ele anota as pessoas para quem ele vai orar. E à noite, ele chega na janela e olha para uma estrela, ele diz que procura fixar sempre a mesma estrela e faz oração, uma oração para cada uma daquelas pessoas que estão no livro. E ele diz que ele começou a orar por esse espírito, por esse desconhecido. Além de fazer aquela prece habitual, ele
começou a falar com Jesus. Ele dizia a Jesus, para que Jesus tivesse dó daquele homem, porque ele não devia estar no juízo perfeito quando ele fez aquilo. Certamente ele não queria se matar, devia ter problemas na vida dele, e ele fazia sempre aquele pedido de maneira especial. Passaram-se quase 15 anos e Divaldo orando pelo suicida do trem toda noite, onde quer que ele estivesse. Ele fazia aquilo ali toda noite, nas preces noturnas dele, na janela do quarto, fixando a tal estrela no céu. Um dia, Divaldo teve um problema muito sério, porque médium tem problema sério às vezes, e esse problema o fez sofrer muito. Então, naquela noite, ele não conseguiu orar. Ele saiu na janela, fixou a estrela, mas não conseguiu orar, porque ele estava muito angustiado, com uma grande vontade de chorar. Quando ele começou a chorar, apareceu um espírito e falou para Divaldo que o amava muito, que o respeitava muito, falou da sua gratidão e contou a sua história. Adivinha quem era? Era o tal do suicida do trem. E ele narra para o Divaldo como é que tinha sido. Ele falou que quando ele fez aquele ato desatinado, ele desencarnou, mas que ele revivia lá na outra dimensão, no plano espiritual, o que havia acontecido. Então ele escutava o trem apitar, via o trem crescendo para cima dele, ao encontro dele, e sentia as rodas do trem triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando aquilo acabava, começava de novo, repetia tudo aquilo, e era um sofrimento que a gente nem consegue dizer o tanto que ele sofria. Quando ele achava que ele ia respirar, ia ter um sossego, começava tudo de novo. Até que um dia ele escutou alguém chamando-o pelo nome, e a pessoa fazia aquilo com tanto amor que ele teve um pouquinho de alívio por um segundo, mas o sofrimento logo voltou. Mais tarde, novamente, no outro dia, ele escutou a pessoa chamando o nome dele, de novo, e sentiu alívio. E ele passou a ter intervalos em que ele notava que alguém o chamava, e ele conseguia respirar melhor para aguentar aquele eterno morrer que nunca morria. E o tempo foi transcorrendo, até o momento que ele diz a Divaldo que ele deixou de ouvir o apito do trem para escutar só a pessoa que o chamava. Dando-se conta, ele percebeu que a morte não o matara e que alguém pedia a Deus por ele. Nesse momento ele lembrou-se de Deus, da mãe que já havia morrido, e começou a refletir que ele tinha errado, que ele não tinha o direito de fazer aquilo. E ele escutava a pessoa dizendo: Jesus, ele não fez por mal, ele não queria se matar. E aquilo era tão forte que um dia ele foi atraído e ele viu Divaldo na janela orando por ele. Quando esse homem adquiriu a consciência total, já se haviam passado mais de 14 anos. E aí aquele espírito vai até a família dele e encontra a mulher revoltada, cheia de ódio por ele, porque ele havia abandonado a família nas mãos dela, a filha mais velha, porque não tinha o que dar de comer para aquele monte de irmãos, ela havia se prostituído. Um dos filhos estava na cadeia e ele viu que só tinha ódio e ressentimento. Ele vai onde a filha, o lugar onde a filha continuava como prostituta, e vê a vida difícil que ela levava. Ele vai até a cadeia e vê o filho preso. E ele disse a Divaldo: além de você, Divaldo, ninguém orava por mim, ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho.
Então hoje que você está sofrendo, eu venho lhe pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Não sofra, porque se você se entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, o que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós e por amor a nós. Por favor, não sofra mais. Então esse espírito se aproximou, deu um abraço em Divaldo, encostou a cabeça no ombro do Divaldo e chorou demoradamente. E Divaldo, igualmente emocionado, não sabia o que dizia. E daí ele falou: perdoe-me, eu não queria comover você desse jeito tão forte para você sofrer tanto. E o espírito vira para ele e fala: não, Divaldo, são lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém. E a primeira pessoa que eu consolo é você. Então, gente, essa história verdadeira vem provar que todos nós temos alguma coisa para dar. Quantos de nós passamos por dificuldades e achamos que temos que parar de nos preocupar com o outro? Nessa história, na hora do sofrimento, o Espírito vem e fala que não era para que ele sofresse daquele jeito, que ele deixasse para lá, porque tinha muita gente precisando das orações dele. Então eu pergunto a vocês: vocês estão orando pelos que sofrem? Ou a gente só se preocupa com o próprio umbigo? E depois, quando eu contei essa história para vocês, agora eu lembrei de uma coisa, né? Imagine, né? A gente tem uma mediunidade que eu, pelo menos a minha mediunidade, eu não vejo ninguém, nem quero ver, já pedi que cada um fique no seu canto. Eu sinto a influência, mas eu não sei se eu visse alguma coisa muito feia, muito impressionante, como é que eu reagiria? Melhor não insistir, né? Então, mas às vezes, né, o Divaldo tinha uma mediunidade tão grande, tão grande, tão grande, tinha não, ele tem, né? E que ele via aquele espírito, o espírito aparecia, conversava com ele normalmente, era uma conversa como se ele estivesse os dois estivessem encarnados, né? O espírito abraçou, consolou o Divaldo, né? E eu então lembrei de uma historinha de uma amiga nossa do centro, quando ela começou na casa espírita. E todo mundo é assim, né? Quando a gente começa no espiritismo, a gente começa com a força total, né? Eu falo que é o tal do fogo de palha, né? Faz e depois faz apaga fácil. Então essa menina, quando ela começou a frequentar o centro, ela ficou toda entusiasmada e ela tem uma mediunidade legal, sabe? E um dia ela tinha uma parente dela, uma senhora que era madrinha dela. E essa senhora estava muito doente, já era de idade, e ela foi fazer uma visita à senhora e falou, né? E ali visitou e falou: olha, se um dia você não tiver, se você quiser vir conversar comigo, né? Papapi, popopó, popopó, sabe aquelas ofertas que a gente faz no momento da bobagem? Então passou um tempo, né? Um dia eu estava trabalhando no abrigo dos animais, eu trabalhava durante o dia todo lá. E aparece essa menina, né? Não vou dizer o nome dela não, viu, gente? Eu sou discreta. Apareceu essa moça lá. E ela falou assim para mim: Cirine, eu preciso falar com você. Eu falei: quando fala baixinho é encrenca, é confusão. Aí ela falou assim: vamos lá no fundo. Aí nós fomos lá no quintal, né? Do tal do abrigo, né? Longe do pessoal que estava ali na frente. E ela falou assim: menina, deu um jeito, você acredita que eu falei que era para mim, a minha madrinha me apareceu e não é que ela apareceu? Eu falei: o que você fez? Você conversou com ela? Falou: eu falei para ela: vai embora, vai embora, vai embora, eu não quero conversar com você. Ela falou assim: agora, pelo amor de Deus, deu um jeito dela não aparecer mais para mim. Gente, a gente tá rindo porque a gente vê, né, que a nossa mediunidade
realidade é completamente diferente, nós não chegamos naquilo ainda. Aí nós colocamos o nome da referida senhora na mesa mediúnica, ela veio, a gente conversou com ela, explicou que ela havia desencarnado, né, com muito jeitinho, para não dar trauma no espírito, né, como a gente costuma fazer, e pedimos a ela que deixasse a dita cuja afilhada em paz, porque foi no momento de entusiasmo que ela convidou a madrinha para visitá-la. Então, gente, com essa historinha lá, né, e guardando em nosso coração que nós podemos, através da oração, né, a gente pode auxiliar muito, vocês não têm nem ideia de quanto. E por palavras, como que nós podemos auxiliar? Dando às pessoas alguns bons conselhos, não é? Eu sei de gente que quando vê coisa errada, inclusive na casa espírita, uma vez eu perguntei para uma pessoa, mas se você viu que a pessoa está fazendo errado, por que você não falou para ela com jeitinho que não podia ser assim? A pessoa olhou bem para mim e falou assim, porque eu não quero encrenca para o meu lado. Peraí, quer dizer que dar um bom conselho para a pessoa é encrenca? Então aí tá difícil, né? Então, muitas vezes um bom conselho é a melhor caridade que você pode prestar para uma pessoa. Não existe nada pior do que a pessoa fazendo coisa errada e não vir alguém falar, fulana, não faça isso. Olha, se você fizer isso é assim, 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 não é verdade? Bons conselhos, palavras ajudam muito. E por ações, gente, não precisa ser através das coisas que são compradas. Pode ser um sorriso, um gesto amigo, uma flor que você dá para uma pessoa, né? Ontem eu fiquei lá em casa e recebi um WhatsApp, estava escrito assim, passei pela frente da sua casa, mas não toquei o interfone não, porque eu estou viajando para visitar a família. Deixei para você, perto do seu interfone, um vasinho com uma plantinha que dá uma flor muito linda. Aí eu saí lá fora e estava lá uma xicrinha linda, lilás, com uma florzinha, com uma mudinha plantada nela. Não é uma caridade legal? É uma coisa muito boa, gente. Hoje eu já fui, comprei um vaso maior para ela, vou replantar e vou pendurar a florzinha. E aquela xicrinha lindinha, eu vou fazer de cachepô para uma outra plantinha pequenininha. Então isso aí é caridade. Ontem eu estava legal, mas eu podia estar péssima. Com certeza aquilo ali levantaria o meu astral. Então era o que eu tinha a dizer. Não quero nunca mais ouvir dizer que não tem dinheiro para fazer caridade. Tá? Nós temos muita coisa para fazer caridade para o outro. Certo? É isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Abração, beijão para todo mundo depois do passe. Tá? Vamos lá, tomar o nosso passo à distância. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente.
pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos. Todo mundo tomou passe, vamos tomar nossa água fluidificada. E agora eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, viu, gente? Sabe por quê? Porque a minha empregada, a Lia, fala para mim todo sábado o que eu falo aqui para vocês, que é para tomar cuidado com a Covid, não sair de casa, não aglomerar, usar máscara e tomar vacina. Ela se mata de rir, ela fala isso para mim todo sábado, mas eu vou falar, já falei e vou continuar falando, até que a pandemia acabe, que graças a Deus parece que tudo está voltando a, se não ao normal, pelo menos a ficar bem legal. Abração para todo mundo, beijo, tá? Tchau, tchau.